Olá, está começando o Ronda da Cidade. Nesses próximos dias nós estaremos juntos aqui na TV. Sim, o Osés está de férias de novo, né? O Cássio vai fazer as reportagens e por isso também não está apresentando, então não vamos ficar juntos nessas 2 semanas. E o interessante é que tenhamos aqui, vamos contar aqui, não é, com a nossa equipe. Mandar um abraço aqui para o Grande, para o Marcelo, para o Alessandro e o nosso querido Ricardo, além da Emily e o nosso querido Anderson. Vamos ter que contar com essa galera aí para que você fique sabendo do que acontece nas últimas horas aqui no município de Linhares e também na região, aqui no Ronda da Cidade. O Ronda, lamentavelmente, já começa falando no aumento no número de homicídios aqui no município nesse mês de dezembro, que está fechando. E, infelizmente, ontem nós tivemos o registro de mais um homicídio, mais uma vida jovem que se vai aqui no município de Linhares, vítima da violência. A gente lamenta profundamente e deixa aqui os sentimentos à família, né? Porque a gente sabe do sofrimento da família quando se perde um ente querido e principalmente uma vida jovem que se vai com todo o futuro pela frente, né? Com toda a força ativa que poderia deixar aqui para a nossa massa produtiva e infelizmente é mais uma vida que se vai, tá? Nós tivemos esse homicídio no bairro São José ontem à noite, a gente vai falar sobre ele. Houve homicídio também no município vizinho de Soretama. E no programa de hoje também nós vamos falar sobre a situação das estradas estaduais. Nós estamos neste mês de dezembro, um mês em que muitas pessoas estão de férias e estão circulando aí pelas rodovias nessa folga, né, de final de ano e infelizmente se deparam com a falta de conservação das nossas estradas. A gente vai acompanhar no final do programa de hoje uma reportagem do nosso querido Cláudio Henrique falando sobre a condição, a situação das nossas estradas estaduais aqui pela região. E aí fica aquele alerta, né? Diante disso tem que tomar bastante cuidado, tem que dirigir para você, para os outros e ainda prestar muita atenção na situação das nossas estradas. A gente começa então falando sobre esse homicídio que aconteceu aqui no município de Linhares na noite de ontem. Tailes Pereira Castor, de 19 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo. Rapaz jovem, não é? Segundo as informações, por volta de 7 da noite, um rapaz moreno de bicicleta, aparentando ter 20 anos, atirou 3 vezes contra Tailes. Os disparos atingiram as costas do rapaz. O fato ocorreu na rua Raimundo Costa Pereira, ali no bairro São José. De acordo com as informações da polícia, o jovem ainda foi socorrido por populares e levado ao Hospital Geral de Linhares, o HGL. Ele deu entrada no centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, aumentando as estatísticas nos índices de violência aqui no município de Linhares neste mês de dezembro, né? Segundo o levantamento, com esse homicídio de ontem à noite no bairro São José, subiu para 7 o número de ocorrências com mortes por violência aqui no município de Linhares neste mês de dezembro. Deixa-me falar aqui sobre o homicídio que aconteceu no sábado pela manhã e teve como vítima o padeiro conhecido ali do bairro Aviso, o Dazinho de Oliveira, de 53 anos. A polícia está investigando esse caso também e a gente, nesse programa de hoje, apenas recorda, não é? O comerciante Dazinho estava em seu estabelecimento comercial na manhã de sábado que antecedeu ao Natal, e por volta das 7 da manhã, na própria padaria dele, na Rua Bahia, ali no bairro Aviso, de acordo com informações de populares, o atirador chegou em uma bicicleta, foi até o balcão do estabelecimento e disparou contra a vítima. Dazinho ainda foi socorrido por populares que o encaminharam ao Hospital Geral de Linhares, mas igualmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 11 da manhã do último sábado. O autor dos disparos
ainda não foi identificada. A polícia, evidentemente, está apurando mais esse caso de homicídio aqui no município de Linhares, para que possa chegar às informações e ao autor desse crime. É como a gente sempre fala e vocês sabem também, qualquer informação pode ser passada, qualquer informação pode ser passada para os números 181 e o 190, né? Que são os números das polícias civil e militar. Essas ligações podem ser feitas e não há necessidade de se identificar, e é importante, e a polícia sempre fala isso, né? É importante a participação da população para que os casos sejam desvendados. E a gente, evidentemente, como cidadão também, tem esse papel de colaborar com a polícia, que, como a gente sempre fala, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a população está aí no dia a dia e pode colaborar com a polícia. Então, os números 190 e 181 estão à disposição caso alguém tenha alguma informação, não só em relação a esses casos que a gente está falando aqui, esses últimos homicídios que aconteceram, mas, evidentemente, todas as ocorrências policiais que, de repente, você que está nos acompanhando aqui no Ronda da Cidade possa presenciar ou possa saber de alguma informação, pode dar essa parcela de contribuição para a polícia, para as polícias desvendarem esses casos. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o Ronda da Cidade. Nós voltamos com o Ronda da Cidade aqui na TV Sim, agradecemos a sua audiência, estamos chegando ao final desse 2017 e esperamos que, pelo menos nessa virada do ano, tenhamos um período mais tranquilo, não é? E as pessoas possam sentir no coração e colaborarem para que tenhamos um período mais tranquilo, agora nessa virada de ano, nesse início de ano, nesse 2018, que já vai começar também, que possamos ter um índice de criminalidade muito menor, né? As pessoas possam ser tocadas no coração, para que possam respeitar mais o direito alheio, né? Respeitar mais os seus espaços, saber até onde começa o direito de cada um e saber das nossas obrigações, tá? Realmente a gente está fechando esse 2017 e espera que tenhamos dias melhores, né? Aqui nesse setor policial e em toda a vida, enfim. Mas, infelizmente, os casos estão acontecendo. Nós falamos no início do programa sobre a violência também no município vizinho de Soretama. E tem esse caso aqui do homicídio que a polícia registrou no sábado passado, também no último sábado, né? A vítima é identificada como Alex da Conceição Rocha, de 32 anos, que foi atingido por 2 disparos de arma de fogo no tórax e numa das pernas. Outro jovem que também tem a vida ceifada e que a polícia está igualmente investigando. E segundo o relato de uma testemunha, o crime aconteceu após uma briga num bar na Avenida Vista Alegre, no centro de Soretama. O suspeito, sem nenhuma cerimônia, sacou da arma e atirou contra Alex. O autor do homicídio seria um homem moreno, magro, de bigode. O Alex trabalhava como vigilante no supermercado ali mesmo de Soretama e até o momento ninguém foi preso também. É claro que a Polícia Civil está investigando, a Polícia Militar esteve no local, acionou a perícia, né, para os procedimentos, até encaminhar o corpo ao serviço médico legal para reconhecimento dos familiares e liberação para velório. E agora a Polícia Civil está investigando e pede quem souber de qualquer informação que possa levar também aos autores desse crime que denunciem através dos números 181 e 190, que são os números das polícias civil e militar, né? Ligação não precisa dizer, mas é gratuita e a pessoa também não precisa se identificar. Deixa-me falar aqui sobre a condição de algumas rodovias estaduais aqui no nosso estado, né? A gente que roda por aí, de repente você vai em direção às praias, ou mesmo aqui pelas rodovias, as chamadas ES, né? As rodovias estaduais, muito buraco. Essa rodovia aqui que liga Linhares
a Colatina, tem trechos ali, quem passa constantemente por ali sabe que a situação não é legal. E então, assim, nesse período em que a gente vai para as estradas, né? Muita gente vai para as estradas, tá, de folga, de férias, aproveita aí os feriados, as folgas, para pegar uma praia ou para fazer aquele passeio, tem que tomar bastante cuidado. Vamos acompanhar essa reportagem do nosso querido Cláudio Henrique sobre essa situação. As duas rodovias estaduais são importantes vias de ligação do litoral com a região noroeste do estado. A ES 248 foi concluída em 2009 e é o principal acesso à BR 259 em Colatina. As chuvas de 2013 prejudicaram bastante esse trecho. De lá para cá, apenas reparos emergenciais têm sido feitos, mas a camada asfáltica está cada dia mais frágil. Com as chuvas dos últimos dias, a situação ficou crítica. Ao longo de todo o trecho até Colatina, há defeitos na pista que colocam em risco a vida dos condutores. Se durante o dia passar por aqui já é perigoso, imagina à noite, quando os buracos se tornam verdadeiras armadilhas. Esse trecho da ES 248 que liga Linhares a Colatina tem pouco mais de 70 quilômetros de extensão, mas o suficiente para encurtar a viagem de Minas Gerais até o litoral norte capixaba em pelo menos 50 quilômetros. O tráfego intenso, principalmente de veículos pesados, aliado à chuva que cai aqui na região, tem feito o asfalto ficar assim, completamente desfacelado. Já a situação da rodovia ES 245 entre Linhares e Rio Bananal está pior. O asfalto é muito antigo e sempre que chove, os remendos na pista acabam se soltando e aí os buracos ressurgem. Os prefeitos dos dois municípios fizeram um pedido formal ao governador Paulo Artung nos últimos dias para que a rodovia seja recuperada. Na ES 248, o Departamento de Estradas de Rodagem, DR, já começou o serviço de tapa-buracos, mas a ação é apenas emergencial. Muito bem, então, como vocês viram aí, tem que tomar bastante cuidado ao trafegar por aí, que a situação não está bonita, né? A gente vai para um rápido intervalo e retorna logo, logo. O Ronda da Cidade está de volta, nós vamos dar um pulo agora até a capital. Vamos falar com o nosso colega Leonécio Barros. Ele fez uma reportagem sobre violência contra a mulher, vai falar sobre esse assunto e é sempre um assunto muito pertinente. Infelizmente, o Espírito Santo é um dos estados em que as mulheres mais sofrem violência. Vamos acompanhar então. O assunto é violência contra a mulher e justiça restaurativa. O que será isso? Eu estou com a doutora Gabriela La Rosa, ela é da Defensoria Pública e está participando de um seminário que está discutindo justiça restaurativa para a relação de violência contra a mulher. Doutora, boa noite, muito obrigado pela sua vinda. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. O CNJ está sugerindo justiça restaurativa para a questão da Lei Maria da Penha, para facilitar. Como é? Explica, esmiuça isso para a gente. Então, a justiça restaurativa, na verdade, não tem um conceito, né? Não se tem um conceito fechado sobre o que é exatamente a justiça restaurativa. Ela é um conceito em construção. Mas, em suma, ela é uma outra modalidade de justiça que não é convencional, que prima, então, por trazer as partes envolvidas no conflito. Então, no caso de violência doméstica, familiar, o agressor, né, o ofensor e a mulher vítima, para que eles juntos, né, eles junto com a família ou a comunidade, possam compor, resolver a solução para o conflito. Então, a resolução do conflito parte das partes e não necessariamente de uma sentença imposta por um juiz. Isso pode parecer simples, mas complicado. O que a gente tem visto é que as mulheres fazem um esforço sobrenatural para compor, recompor, perdoam até às vezes depois de uma denúncia e resultam mortas, assassinadas. Como é que vocês vão lidar com essa possibilidade? Exatamente. Não se é contra a justiça restaurativa, muito pelo contrário, em diversos países... Talvez nesse caso... Exatamente, Canadá, Nova Zelândia, Portugal, que tem uma legislação sobre justiça restaurativa e já voltou atrás nos casos envolvendo violência doméstica e familiar, compreenderam a situação complexa que é a mulher em situação de violência. Então, a prática restaurativa ela pode ser muito interessante para alguns casos, até crimes patrimoniais, crimes até de maior potencial ofensivo. Mas, em se tratando de violência contra a mulher, por se tratar de um fato tão complexo, envolver família, envolver agressor, envolver muitas vezes filhos, envolver um sistema patrimonial
patriarcal em que a mulher está inserida e se coloca numa posição de inferioridade, né? Essa opressão que nós sofremos enquanto mulheres dentro da sociedade, enfim, que torna tão difícil com que nós consigamos sair da situação de violência. Sugerir esse tipo de prática pode vir, sim, a causar mais danos, mais vitimização às mulheres do que propriamente resolver o conflito. O que a gente pode pensar de um Conselho Nacional de Justiça, então, propor uma coisa dessa que fica tão dúbia, tão hipotética assim? Essa resposta eu não tenho, mas a gente pensa que pode ser uma tentativa, quem sabe, de uma diminuição no número de processos, né, na vara de violência doméstica e familiar, no sentido de que alguns crimes, né, por serem de menor potencial ofensivo, eles podem ser retratados pela mulher, não todos. A lesão corporal não, mas no caso de ameaça pode. Então, se a mulher fizer uma composição, esse processo pode ser extinto. Então, pode-se pensar também nesse sentido, o CNJ pode estar pensando no sentido de diminuir o número de processos, já que nós temos mais de 900 mil processos nas varas de violência doméstica pelo país. Seria cruel se a gente pensasse que ele está mais preocupado com os fatos do que com a tecnicidade de uma coisa dessa, porque agressores têm sido punidos e ainda assim as mulheres não se livram da violência. Exatamente. Cruel é. E é por isso que nós estamos, né? Hoje realizamos um seminário conjuntamente com o CEDIMES, que é o Conselho Estadual de Defesa do Direito da Mulher, e o UFES, para debater a possibilidade ou não de aplicação dessas práticas. O que o CEDIMES pensa? Eu tenho cadeira no Conselho, não sou presidente do Conselho, mas nos debates que fizemos dentro do Conselho, a resposta dada por todas as conselheiras, ou praticamente todas, é realmente essa preocupação de aplicação de uma prática dessas, que é muito incipiente ainda no nosso país, né, nós temos que colocar, para ser realizada dentro das varas de violência doméstica e familiar. Quer dizer, se quer implementar a justiça restaurativa, que se faça, então, em outros locais, né, com outros tipos de crimes, com outros tipos... Nessa área específica. Exatamente. Vai ser difícil encaixar. Vai ser complicado. A expectativa de vocês com esse seminário e os que devem estar acontecendo pelo país é boa, de que isso vai ficar difícil de ser implantado? A nossa expectativa é que o Conselho Nacional de Justiça nos escute. Repense. Exatamente. Hoje, inclusive, no fim do seminário, nós vamos realizar uma carta com alguns encaminhamentos a serem enviados para o CNJ, repisando que o seminário contou com presença de acadêmicos, estudantes, mulheres do movimento e demais atores do sistema de justiça. E nós estamos com isso chegando ao final do Ronda da Cidade de hoje. E amanhã de volta agradecendo a sua audiência. Amanhã estaremos aqui com tudo aquilo que acontecer nas próximas horas. Muito obrigado pelo carinho. Até amanhã.